Vai gravar, certo? Vamos lá. Bom, em relação ao financiamento de empresas no Brasil, no longo prazo, né, a gente já havia falado aqui, né, só dando continuidade, né, sobre as dificuldades, né, que existem no mercado nacional, basicamente os altos encargos, a escassez de oferta de crédito de longo prazo, né, poucas instituições e poucos investidores também, por conta da própria falta de maturidade no mercado de capitais nacional. E aí a gente continuou falando aí, a gente vai continuar agora falando, né, sobre o crédito no mercado brasileiro, como é que funciona o crédito de longo prazo no mercado brasileiro. A maior parte das captações elas são feitas por meio do mercado bancário direto. Então, as instituições, as empresas, né, no Brasil, geralmente quando elas precisam geralmente quando elas precisam captar recursos, elas precisam captar esse recurso para financiar seus investimentos de longo prazo, elas vão procurar esse crédito, né, junto às instituições financeiras, para poder captar esse recurso. Ainda é muito pequena a quantidade de empresas que participam das bolsas de valores, certo? Eu estava dando uma olhada aqui, não sei se o dado está correto, né? Porque eu procurei rápido aqui no Google, mas eu vi que parece que no mercado nacional nós temos atualmente pouco mais de 300 empresas listadas aí, né, negociando seus títulos, tá? As ações. Enquanto que nos Estados Unidos, né, só duas bolsas ali, analisando só a bolsa de Nova York, a NYSE, né, e a Nasdaq também em Nova York ali, só as duas ali juntas ali tem mais de 5 mil empresas listadas, certo? Então aí você já percebe a diferença, já a discrepância, certo? Então são muitas empresas listadas lá nos Estados Unidos, enquanto que aqui no Brasil a gente ainda tem um número bastante incipiente ainda, até que dificulta algumas pesquisas no setor, tá? No mercado brasileiro. Muito peculiar. E continuando, né, o founding dos investimentos produtivos não atende às necessidades das companhias nacionais, certo? Então, geralmente é muito difícil conseguir o capital de longo prazo para poder financiar suas atividades, e quando ele existe, ele não é adequado às necessidades das empresas. Então, geralmente as fontes de longo prazo elas não se adequam ao que as empresas precisam, tá? Realmente não tem, a taxa de juros é muito alta, é complicado financiar investimento no Brasil, certo? Além disso, a gente tem que a utilização de ofertas públicas de ações e a emissão de debêntures ainda é bastante reduzida ainda, certo, pessoal? Como eu falei para vocês aquele dado, né? Apenas 300 empresas listadas é um quantitativo pequeno, certo? São poucas as empresas, tá? Então, isso acaba que não por falta só de interesse das empresas, mas mais ainda falta de interesse dos investidores, né? O brasileiro não tem esse papel, essa tradição, esse comportamento de poupar recursos, e quando poupa ele não tem também competência de aplicar bem esses recursos, tá? Geralmente o pessoal prefere imobilizar em imóvel, tá? E além disso a gente tem que o início da captação externa agora, né, por meio dos American Depositary Receipts. Seriam basicamente o seguinte: a empresa ela não pode ser listada lá nos Estados Unidos, mas aí ela faz o quê? Ela deposita um comprovante, tá? Um papel representativo da ação, tá? Na Bolsa de Valores nos Estados Unidos, e aí com isso ela consegue negociar lá os seus títulos, tá? Consegue captar recursos na Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos, tá? Então, não significa que a empresa esteja listada naquela bolsa, mas simplesmente que ela está captando recursos lá por meio desses títulos, tá? Dos ADRs. Se tiver dúvida, pessoal, pode mandar aí no chat, tá? Dando continuidade. Como é que funciona esse crédito no mercado brasileiro? Aí o professor Asaf Neto teve trabalho lá de descrever basicamente quais são as fontes que são mais utilizadas aí pelas empresas nacionais. Então, os estudos estão apontando aí que a estrutura de financiamento de longo prazo das companhias segue a seguinte ordem de preferência: preferem reter lucro, né? Como eu disse, é difícil encontrar fontes adequadas, então eles preferem eles mesmos reterem os lucros, tá? Para poder fazer face a esses novos investimentos que as empresas precisam realizar no longo prazo, tá? Além disso, nós temos que o endividamento por capital de terceiros.
Aí seria, no caso, essa captação de recursos direto, né? Empréstimo junto à instituição financeira, logo, diretamente, e a emissão de ações aí lá já mais embaixo um pouco no ranking aí, tá? Então, o endividamento do capital de terceiro é preferido pelas empresas em detrimento da emissão de novas ações, tá? Elas preferem por se endividar por capital de terceiro do que por capital próprio, apesar de o ônus geralmente ser mais alto. Além disso, nós temos aqui, falando sobre investimento de longo prazo, nós temos que destacar o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, né? Que, como eu até coloco aqui, né, falado na aula 2, é uma empresa pública de direito privado que tem por finalidade fomentar e apoiar os empreendimentos que possam potencializar o desenvolvimento nacional, aumentando a competitividade e a qualidade de vida no nosso país, certo? E basicamente isso. O BNDES ele surge meio que como um oásis no meio do mercado, porque infelizmente, como eu disse, o mercado nacional tem poucas instituições financeiras que dispõem de opções de financiamento de longo prazo ali para poder fazer com as empresas. O mercado é muito, digamos assim, monopolizado, com poucas instituições financeiras no Brasil, comparado com outras economias aí, então isso acaba dificultando um pouco também o acesso ao crédito. O ônus muito alto, o governo por vezes não ajuda, e aí foi necessário surgir então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, né, ofertando algumas oportunidades aí para as empresas com taxas de juros aí que são mais competitivas. Né? Eu diria até que fora do que é oferecido no mercado financeiro, tá? Então, vai oferecer essas linhas de crédito de longo prazo a taxas de juros aí muito inferiores se comparadas às taxas praticadas pelas instituições financeiras, pelos bancos, tá? Além disso, né, basicamente isso, né? Então, as taxas de juros elas são muito mais competitivas, o que acaba fazendo com que o BNDES assuma um papel muito relevante no financiamento das empresas no longo prazo no Brasil, tá, pessoal? Além disso, pessoal, para concluir, na aula de hoje nós tivemos a oportunidade, então, de analisar essas fontes de financiamento de longo prazo, identificar quais são essas fontes de longo prazo, né? Como eu disse, a ênfase, né, na aula foi no mercado doméstico, né? Porque é o mercado que nós estamos acostumados a lidar, tá? E provavelmente que os alunos irão lidar na prática aí da administração financeira, tá? Então, em virtude disso, eu busquei, né, priorizar o mercado doméstico, o mercado nacional, para poder simplificar o estudo de vocês e otimizar o nosso tempo aqui de aula, tá? Então, né, pessoal, com o conhecimento da aula de hoje, ele possibilita uma tomada de decisão mais assertiva na captação de recursos, bem como ali, né, analisar melhor esse impacto do custo de capital, né, que caso seja oneroso em demasia, inviabilizará o empreendimento. Então, pessoal, o custo de capital é muito importante e é justamente por isso que a empresa, ao selecionar as fontes de financiamento, ela tem que se ater bastante a essas taxas de juros, ao que é mais oneroso e o que é o menos oneroso para a empresa para tornar o empreendimento viável. Às vezes a empresa ela tem uma boa ideia de negócio, aquela ideia de negócio dela fornece um retorno interessante, um retorno satisfatório. No entanto, por ineficiência na captação de recursos pelo administrador financeiro, captando financiamentos aí com taxas de juros extremamente elevadas, isso acaba que aumentando o custo de capital, que é utilizado aí como métrica, né, de taxa mínima de atratividade para os investimentos futuros, tá? Então, basicamente, é isso que eu tinha para tratar com vocês na aula 7, pessoal. Eu só incluí aqui, tem as referências bibliográficas, depois vocês podem consultar. Obrigado. Então, agora, pessoal, já vamos partir aí para a aula 8, certo? Vou colocar aqui já em exibição para vocês, só um momentinho. Eu vou disponibilizar aqui. Bora lá para a aula 8, então, pessoal. Essa aula que está focada aí, né, em trabalhar
as projeções financeiras de curto prazo, basicamente o orçamento, tá? Só o áudio melhorou? Tá mais audível aí para vocês? Se puder me dar uma resposta aí no chat, eu agradeço. Tá? Obrigado. Então, como é de costume, né? Antes de iniciar as aulas, eu coloco aí uma mensagem aí, tá? Poder motivar aí no estudo, tá? Começar já bem no estudo, já começar todo mundo já motivado aí, focado para mais um conteúdo, pessoal. E a frase de hoje é do Sun Tzu, que é o autor do livro Arte da Guerra, tá? Um livro muito famoso, best-seller aí, um livro milenar aí, inclusive até dispõe de uma versão dele aqui, tá? E é um clássico, antes de Cristo. Então, o que ele fala nesse livro dele, que é muito importante aí, que é muito utilizado pelo pessoal de estratégia. Ele fala que não é preciso ter olhos abertos para ver o sol, nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão. Para ser vitorioso, você precisa ver o que não está visível. Então, pessoal, o que eu quero dizer com essa mensagem aí, que apesar de ser milenar, ela até hoje ainda é bastante relevante. É o seguinte, é que hoje, no contexto empresarial, cada vez mais as empresas precisam identificar aquilo que não é tão óbvio. O contador, na sua tarefa de identificar informações úteis, né, para tomada de decisão, para facilitar esse processo decisório nas empresas, que cada vez tem que ser mais rápido, mais célere, né? No contexto global em que nós vivemos, nessa competitividade acirrada, as empresas precisam tomar decisões cada vez mais rápido. E para tomar essas decisões, elas precisam ter as informações ali à pronta entrega, preparadas já até antecipadamente, para poder facilitar esse processo decisório. E é justamente essa análise apurada, esse olho crítico, né, esse pensamento já crítico, cético do contador, que é esperado no contexto atual, tá, pessoal? Então, é sempre importante estar bem preparado, saber identificar, né, os demonstrativos contábeis, o que é importante, o que é irrelevante, né? Não perder tempo com o que está óbvio e seguir adiante ali sempre focado no que pode influenciar a empresa, que não está tão evidente ali nas demonstrações, certo? Valeu. Vamos lá. Os objetivos da aula de hoje são entender a relevância dos instrumentos e sistemas de informação gerencial para o controle financeiro, compreender os principais aspectos do planejamento no processo de gestão organizacional, verificar aqui, né, como o orçamento pode se prestar à ferramenta de planejamento e controle gerencial e conhecer o Balanced Scorecard, que é o BSC, e sua contribuição como instrumento contemporâneo de gestão. Tá? Então, a aula de hoje tem uma interface bacana com a administração, a área da qual eu tenho informação, então vai ser bacana para lidar com a aula de hoje, tá, pessoal? Então, bora lá que estou empolgado. Bom, primeiro, já iniciando e falando sobre o controle de informações gerenciais, nós temos que os sistemas de informações gerenciais, eles são compreendidos como um conjunto de subsistemas de informação e que se processam dados e informações com o objetivo de fornecer subsídio ao processo de gestão de uma organização. Bom, pessoal, as empresas, elas são administradas. E a administração, basicamente, consiste em tomada de decisão. Só que para tomar decisão, é preciso ter informação. Então, a informação ela tem que ser cada vez mais precisa, cada vez mais adequada para poder facilitar esse processo decisório. Então, a utilização de sistemas de informação gerencial virou algo, questão básica, questão de vida ou morte para as empresas. As empresas precisam ter seus sistemas de informação gerencial, entendeu? Nem que seja algo rudimentar, algo simples mesmo, Excel, mas toda empresa precisa ter algum mecanismo de informação gerencial que fundamente o processo de decisão dos administradores, certo? Então, não importa o tamanho da empresa, todas elas vão precisar de algum sistema, algum mecanismo ali que possibilite a ela a tomada de decisão mais assertiva e rápida possível. Tá? Então, aí o professor, hoje lá no livro dele de administração financeira e orçamentária, né, ele traz a diferença aqui entre dados e informações. Tá? Os dados eles são potencialmente úteis se organizados de forma sistemática. O que acontece? Você tem um dado, seria uma simples informação, o dado que seria
algo jogado no ar. Por exemplo, se eu falar azul, para você isso é um dado, porque ele não está organizado de uma forma que te permita identificar alguma coisa, tá? Só joguei que é azul. Tá, mas e aí? O que tem a ver azul? Eu coloquei lá o custo da mercadoria, coloquei um valor lá aleatório lá. Mas não explica que aquele valor ali é o valor do custo de mercadoria vendida. Eu não falo que aquilo ali é a receita de venda. Entendeu, pessoal? Então, se eu não organizo aquilo, é um mero dado, tá? Quando ele é organizado de forma que ele permita abstrair alguma informação daquilo que está posto, então agora aquele dado se transformou em informação. Então vai ser um conjunto, a informação, ela vai ser um conjunto de dados organizados, tá? De forma útil, possibilitando assim instruir as decisões. Pode ser um único dado, tá? Ou um conjunto de dados. O importante é que ele esteja de forma que ele permita transmitir alguma informação, algum conhecimento, tá? Então, basicamente, a principal diferenciação é essa. O dado está bruto ali, ele não foi tratado, ele não sofreu nenhum refinamento que permitisse auxiliar na tomada de decisão pelas empresas. A partir do momento em que ele é tratado ali, manipulado de forma que se possa obter algum proveito dele, ele se torna informação. E aí, tratando ainda dos sistemas de informação gerencial, a gente tinha os sistemas que são ditos como antigos, tá? No livro do professor hoje, e ele fala que nesses sistemas antigos de informação gerencial, os sistemas eles não se comunicavam entre si, tá? Então, era necessário fazer alguma interface ali para poder tentar trabalhar com esses dados que eram tratados ali de forma segregada, tá? Então, eu tinha um sistema de contas a pagar que não se comunicava com um sistema de contabilidade bonitinho ali, tá? Um sistema de tesouraria, mas eles não eram interligados entre eles, tá? E aí, a inovação que a gente tem atualmente é o quê? São sistemas integrados. Então, os sistemas, eles passam a se comunicar entre si, tá? Através de vários módulos, então você tem um sistema único, tá? Um único sistema de informação gerencial que ele vai trabalhar ali fornecendo todas as informações que são necessárias para o gestor em um único lugar, tá? O gestor ele não vai precisar ter que ficar pedindo para a pessoa lá de TI para que ele fique, o contador, qualquer pessoa, para ficar toda hora ali exportando dado ali, porque ele só vai conseguir analisar aquilo ali no Excel e aí ter que combinar aquilo tudo, então, numa planilha. Então, hoje está mais fácil. Hoje nós estamos tratando já, né, em sistemas de informação gerencial que são integrados entre si e que num único lugar você vai ter todas as informações que você precisa ali, tá? Não vai precisar ficar exportando nada, jogando no Excel para poder conseguir comparar. A informação já está dada ali. Geralmente com 2, 3 cliques o cara já identificou o que ele queria ali, tá? Bom, então, continuando aqui, né? Um setor importante na empresa com relação a isso, essa parte de informações e controle, é a controladoria. E ela tem por finalidade principal apoiar o suporte necessário à atividade gerencial a fim de que a empresa ela consiga alcançar os seus objetivos, tá? Estabelecidos lá no planejamento, por meio de informações úteis geradas tempestivamente que facilitem a tomada de decisão. Então, né, pessoal, cada vez mais, como eu falei, é importante que o gestor ele tenha a informação necessária ali disponível para poder subsidiar as decisões dele ali, para que ele consiga tomar a melhor decisão possível, né? Então, se ele não tiver essa informação disponibilizada pela controladoria, tá? Ou o departamento equivalente que tem no setor de contabilidade, provavelmente a chance dele de errar na tomada de decisões é muito grande, tá? Então, é fundamental o apoio do setor de controladoria, né, nessa geração de informações para o gestor, tá? Então, é um órgão essencial para qualquer empresa contemporânea, ao passo que as informações que são por elas geradas ali vão orientar tudo que o gestor vai fazer, tá? E o que é importante? A informação ela tem que ser útil. Então, o que é informação útil? Aquela informação que consegue modificar a decisão do cara, tá? Então, suponhamos lá que ele tem uma informação lá de qual foi uma empresa gigantesca, ele tem informação lá de quem foi o vendedor que fez. Para o gestor de topo, aquela informação para ele é irrelevante, tá?
mas vamos supor que para o supervisor de venda, aquela informação ela já vai ser útil, já vai ser relevante para ele, porque aquilo ali para ele vai conduzir, né, a política dele de promoções, o pagamento de bônus, enfim. Mas para um gestor de topo, talvez essa informação não seja tão útil, tá? E lógico, como vocês bem sabem, né, CPC 00, a informação ela tem um custo. E aí, óbvio, né, se for muito oneroso o custo daquela informação, eu não vou controlar aquilo. E tem que ser gerado tempestivamente, né, a tempo dele tomar a decisão. Se a informação chegou atrasada, não adianta muita coisa, né? Não vai auxiliar ele no processo de decisão. Depois que como diz o ditado, né? Não adianta chorar o leite derramado. Né? Eu já viu que o leite está derramado. Eu queria saber o que eu poderia ter feito antes para que aquele leite não tivesse sido derramado. O que eu poderia ter feito antes para que a empresa não tivesse, né, entrado nesse cenário negativo. Bom, e aí o profissional que geralmente gerencia essa área de controladoria é o controller, tá, pessoal? E nós temos duas perspectivas, duas visões para tratar de como que é o controller, tá? Nós temos uma visão tradicional e uma visão mais moderna, tá? Na visão tradicional, o controller ele é um profissional passivo que responde reativamente aos problemas e tão somente informando quanto à sua existência para a gestão. Então, nessa visão tradicional, o que acontecia? O controller ele ficava passivo, né, na empresa, e aí surgiu alguma coisa lá, e aí o chefe pediu para ele uma informação, e vai lá, gera aquela informação e entrega. Né? Então, ele ficava lá quieto na dele, de boa, tranquilo, e aí o gestor chega e pergunta para ele, não, eu quero informação sobre isso. Aí ele vai e gera aquela informação. Bem assim, eu peço, você vai lá e faz. Né? Enquanto que, numa perspectiva mais moderna, o controller não, ele é responsável pelo sucesso da empresa, então ele deve ser um profissional ativo. Ele tem que ter essa preocupação com a condução da empresa com sucesso empresarial. Então ele vai ficar sempre atento ali, sempre surgir alguma coisa nova, ele vai notificar ali prontamente o gestor para que adote as medidas necessárias para poder aproveitar aquela oportunidade ou sanar aquele problema, certo? Então, tem até o barquinho aqui, é para fazer uma analogia, tá? Enquanto que o administrador vai ser o capitão do barco, ele vai precisar do navegador. O navegador é um controller. O controller vai falar para ele qual que é a situação atual da empresa, o que está acontecendo no ambiente, como é que está o crescimento daquele segmento de mercado, quais são as áreas que estão com um aumento de custo exagerado, o que está dando, né, maior rentabilidade para a empresa. Então, ele vai estar sempre preocupado em fornecer essas informações, como se fosse um navegador mesmo. Ó, você presta atenção aqui, ó, porque tal área está apresentando um problema, não está cumprindo o orçamento como foi determinado, tá? Não teve uma receita aquém daquela esperada, né? O que está acontecendo lá? Enfim, basicamente é isso. Pessoal, com continuidade, a gente tem o orçamento empresarial. Tá? O orçamento empresarial ele é composto de um orçamento geral, que vai ser composto de vários orçamentos específicos. Essa imagem que está aí aparecendo para vocês não é uma imagem nova da formação lá do coronavírus, não, tá, pessoal? Todo lugar que eu então é uma imagem diferente. Cada jornal coloca uma imagem diferente no fundo. Tá? Não é isso. Isso aqui, na verdade, é para explicar que, na verdade, o orçamento geral ele é composto de vários orçamentos específicos combinados para formar aquele orçamento geral. Tá? Só para explicar aqui, né? Então, o orçamento geral ele vai ser um conjunto de planos e políticas que, que formalmente, né, estabelecidos e expressos em resultados financeiros, permite à administração conhecer, né, a priori, os resultados operacionais da empresa e, em seguida, executar os acompanhamentos necessários para que esses resultados sejam alcançados e os possíveis desvios sejam sanados, avaliados e corrigidos. Então, o papel do orçamento é justamente tanto no planejamento, né, ele vai orientar, né, vai ser um conjunto de planos e políticas, tá? E por que ela é importante? Porque essa empresa ela precisa do planejamento, ela precisa, né, não pode partir direto para o fazejamento já e executando sem saber o que é para ser feito, entendeu? Então, é necessário ter algum planejamento. O orçamento ele auxilia nesse planejamento porque ele define, né, quanto que vai ser necessário de receita, tá? Quanto que aquele departamento gera, tá? De receita, como ele apoia a gestão e quanto ele custa, tá? Então, o que ele me gera de retorno e quanto que ele custa, tá?
até para identificar se aquele departamento é necessário ou não. Porque se aquele departamento ele não está cumprindo a missão dele institucional e, ao mesmo tempo, está me gerando algum ônus para a empresa, algum gasto desnecessário, eu vou adotar as medidas necessárias para eliminar aquele departamento para poder cortar gastos, tá? Basicamente é isso. Então, com o orçamento, eu posso fazer o quê? Eu posso analisar e verificar se as metas estão sendo atingidas ou não. E caso essas metas não estejam sendo atingidas, tá? Conforme foi previsto no orçamento, porque o orçamento, vocês bem sabem, né? Na nossa própria vida pessoal, a gente faz o orçamento lá. Né? Você vai lá e coloca quanto você ganha no mês e quais são as suas despesas, tá? E aí você vai organizando ali, né? Então, beleza, tem gasto com lazer, você tem gasto com água, luz, telefone, aluguel, enfim. Você vai elencando aquelas despesas que você tem e aí, lógico, né, as receitas devem ser maiores do que as despesas. Né? Caso contrário, você vai entrar num estado de insolvência. Tá? Você vai ter que fazer alguma captação de recursos aí junto a terceiros, aí, procurar uma instituição financeira, enfim, alguma forma de fechar aquele mês ali, entrar no vermelho. Tá? E caso isso esteja acontecendo, normalmente você vai fazer o quê? Avaliar esse possível desvio aí e tentar corrigir, tá? O orçamento é importante por isso. Às vezes você teve um gasto inesperado aí, você vai se preparar já para poder, no mês seguinte, estar amortizando esse gasto, né? Resolvendo esse resultado. E o que é importante aqui, ó, o orçamento geral, ele é 1, tá, pessoal? Pode ver que pela imagem, a imagem foi justamente para isso. O orçamento geral é 1. Enquanto que os orçamentos específicos são vários. O que acontece? Você vai ter vários orçamentos, esses vários orçamentos específicos combinados vão formar um orçamento geral. Tá? Então, como é que isso é feito? Você vai ter um orçamento lá de vendas, aí esse orçamento de vendas vai conduzir o orçamento, vai orientar, né, o orçamento de produção, estoque, tá? Produção, se você for uma empresa industrial, porque aí essa empresa ela vai produzir. E aí, justamente pelo fato dela produzir, ela vai precisar, né, de um orçamento de produção para poder calcular ali quanto ela vai precisar de matéria-prima, enfim. Enquanto que no de estoques, se ela for apenas uma empresa comercial, ela vai comprar aquelas matérias-primas, aquele estoque de mercadorias, tá, para poder alienar ali no âmbito da sua operação mercantil. Tá? E aí a gente tem um orçamento de caixa para poder viabilizar essas compras e vendas, que a gente já tratou, um orçamento de contas a receber, um orçamento de custos, enfim, vários orçamentos ali para poder compor aquele orçamento geral da empresa. E aí nós temos vários tipos de orçamento, pessoal. Eu coloquei aqui alguns aqui, dependendo da bibliografia, vocês vão encontrar outros tipos de orçamentos. No material que eu mandei para vocês, que é o capítulo 15 do livro Administração Financeira e Orçamentária, do professor Oge, não tem esses tipos de orçamento, mas eu inseri aqui porque provavelmente vocês olharem algum livro aí sobre orçamento empresarial, vocês vão identificar, tá? Então você tem um orçamento estático. Esse orçamento estático seria um orçamento que ele não se altera, tá? Por exemplo, eu fiz um orçamento anual e aquele orçamento ele não vai sofrer mudança durante o ano, ele vai ficar aquilo ali fixo, rígido, sem alteração, tá? Então, na dinâmica que a gente vive hoje no mercado, isso aí praticamente não existe, está extinto, tá? A gente tem também o orçamento flexível. Esse orçamento flexível ele já é o contrário do estático, tá? Qualquer alteração que houver no mercado, no cenário, por exemplo, a questão da Covid, por exemplo. Em janeiro, muito provavelmente, a maioria dos empresários não estavam tão preocupados com essa situação, tá? Então, eles não imaginavam que isso fosse gerar algum problema para suas operações. E aí, dado o contexto atual, num orçamento flexível, tudo vai ter que ser alterado ali para poder refletir a realidade, tá? Novo cenário que se vislumbra, tá? A gente tem o orçamento rolling, ou contínuo, que seria mais ou menos que no meio termo entre o flexível e o estático. Por quê? Ele vai fazer como se fosse um checkpoint, tá? Um momento ali, dentro do período, no qual vão ser feitas ali revisões naquele orçamento. Tá? São revisões periódicas. Por exemplo, você tem um orçamento anual com revisões periódicas ali, mensais, semestrais, quadrimestrais, trimestrais, para poder aparar as arestas ali, né, e mudar o orçamento para poder refletir uma melhor estimativa possível. Tá? Você tem também o orçamento beyond budget, né,
que aí ele vai estar mais relacionado com a preparação já do orçamento, mais em conformidade também com as atividades da empresa ali, tá? Com relação ao negócio da empresa. Tá? Ele vai levar isso em consideração nas suas estimativas, tá? Ele vai levar em consideração tudo isso. O orçamento matricial, que já vai estar mais relacionado com a questão das áreas funcionais, ele vai ser focalizado no quê? No como a empresa está realizando, aliás, perdão, nos departamentos, tá? Ela vai estar focada nos departamentos. Então, suponhamos, você vai ter um orçamento de marketing, um orçamento do setor financeiro, um orçamento da contabilidade, enfim, você vai ter um orçamento ali por área funcional da empresa, tá? Por departamento. Você tem um orçamento incremental, esse orçamento incremental é o seguinte, se você teve um orçamento do ano passado, para o ano subsequente, você vai levar ali em consideração a inflação. Então, você vai inserir somente o quê? A taxa de inflação ali e vai atualizar os valores de acordo com a inflação e pronto. Basicamente é isso o orçamento incremental. Você vai só incrementar o orçamento que você já tinha anteriormente. Enquanto que o orçamento base zero é uma visão quase que antagônica a ele. Por quê? Porque o orçamento base zero, ele fala que todo ano eu tenho que sentar com todo mundo, com todos os gestores, né, da empresa, e verificar novamente qual é a relevância daquela área funcional e começar o orçamento do zero. Todo ano eu vou ter que fazer um novo orçamento, eu vou ter que orçar tudo, todas as receitas, todas as despesas da empresa, para verificar o que é importante e o que não é, e aquilo que não for importante eu vou eliminar das operações, tá? Então, ele demora mais, é mais caro, né? Então, a empresa tem que analisar, né, o que é mais interessante para ela. Se seria incremental, que sai mais barato, mais rápido, né? Mas, em contrapartida, tem informação um pouco mais pobre, ou o orçamento base zero, que vai ter informação com uma maior riqueza de detalhes, mas aí vai ser, né, um pouco mais, vai ser muito mais onerosa, né, e vai depender de mais tempo do gestor ali para poder elaborá-lo, tá? Tem um orçamento baseado em atividades, que vai ser focado nas atividades que a empresa faz. Basicamente, ele vai focalizar os esforços nas atividades, né, levando em consideração a curva ABC, tá? A atividade mais importante vai ser privilegiada nesse processo de orçamentação, tá? Em detrimento daqueles que têm um resultado menos interessante, tá? E você tem o orçamento forecast, né, que vai ser relacionado também com a questão da importância, né, mas não só das atividades ali, né, mas de todo o contexto daquela área ali. Né? Importante, por exemplo, um orçamento de marketing, por exemplo, que vai combinar ali um orçamento de vendas, um orçamento de compras ali, de produção, enfim, para levar em consideração todo o setor em si ali, toda a combinação do setor com a atividade, tá? Em seguida, pessoal, só a título introdutório, a gente tem que tratar do processo administrativo. O processo administrativo, ele evoluiu com o tempo, tá? Esse processo administrativo é como que se faz para gerir uma empresa. Para gerir uma empresa, a gente segue um processo. E esse processo ele foi sendo aperfeiçoado, aprimorado com o tempo, tá? Então, basicamente, antes a gente tinha que o processo administrativo consistia em prever, organizar, coordenar, comandar, controlar, tá? Então, essas eram as etapas do ciclo, tá? Esse ciclo ele foi desenvolvido pelo Henry Fayol, tá? Na época da administração clássica ainda. Só que ele foi aperfeiçoado pelo Peter Drucker, tá? Já na administração neoclássica, e aí lá ele define que, na verdade, não é isso aqui não. Não são essas cinco, não. Na verdade, ao invés de prever, eu vou planejar, tá? Porque a previsão fica muito bola de cristal, tá? Não está muito certo isso aí, não. Na verdade, eu não vou prever. Eu não consigo ter 100% de certeza que aquilo vai acontecer. Então, eu vou planejar. Vou planejar, vou organizar, né? O que eu vou organizar? Eu vou organizar os fatores de produção, tá? Eu vou alocar os recursos e as responsabilidades ali para poder atingir os objetivos que foram estabelecidos no planejamento. Eu vou dirigir, e aí nessa fase de direção aqui, eu vou dirigir o quê? Pessoas. Se aqui eu trabalho com os recursos, aqui eu vou trabalhar com as pessoas. Eu vou motivar as pessoas e liderá-las para poderem me auxiliar no atingimento dos objetivos. Tá? Toda a organização é composta por pessoas, né, com objetivos ali de forma estruturada. Então, eu preciso dirigir aquelas pessoas. Seguido do controle, né? Se algo foi planejado, eu tenho que verificar em algum momento desse processo se está saindo como planejado. E aí a fase que eu vou verificar se tudo está saindo conforme planejado é no controle, tá, pessoal? E então é para isso que serve o controle, basicamente para monitorar o desempenho, tá? E adotar as medidas corretivas que forem necessárias para poder sanar aqueles problemas que foram identificados, tá?
Continuando, a gente tem aqui o conceito de planejamento. O planejamento, pessoal, é o responsável pela definição, é a fase, né, que é responsável pela definição de objetivos da organização e pela concepção de planos que integram e coordenam suas atividades. O planejamento tem uma dupla atribuição, de definir o que deve ser feito, que são os objetivos, e como deve ser feito, que são os planos. Pessoal, essa aqui é a melhor definição que eu acho de planejamento que tem, a mais simples e que mais facilita o entendimento, tá? Que é do professor Felipe Sobral e da professora Alqueta Pérez. Os dois são lá da FGV, tá? E tem um livro muito bacana de administração. E aí, nesse livro, eles definem dessa forma o planejamento, tá? Por que o planejamento é importante, professor? E o que esse gato está fazendo aí? Esse gato aí é o da Alice no País das Maravilhas. E no filme tem uma cena muito interessante, em que a Alice pergunta pro... O link tá até para essa cena aí, tá, pessoal? Que a Alice pergunta pro gato qual o caminho que ela deve seguir. Aí o gato retorna a pergunta para ela, né? Não, mas para onde você quer ir? Aí ela responde, não sei. Aí ele responde, não, se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve, tá? Então o vídeo é interessante, até ilustra isso, tá? Então para a empresa que ela não sabe para onde ela quer chegar, não planejou nada, então qualquer coisa serve. Qualquer resultado desastroso será em conformidade com o que a empresa esperava, porque se ela não planeja para onde ela quer ir, tá? É isso. Pessoal, essa parte aqui, como falta apenas um minuto, eu vou cortar o vídeo aqui e vou mandar um link para vocês aqui. A gente já volta para concluir logo a aula hoje, tá? E aí a gente continua. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa aí, pode mandar no chat aí nesse último minuto aí, ou no grupo lá já no WhatsApp lá que eu respondo, tá? E aí a gente retorna aí, pode ser 10 minutos para a gente retornar. Respondam aí no grupo aí, pessoal. Agora são 8h40. Se a gente puder retornar. Tá? Aí a gente já retorna aí